Olá, mais uma vez. Bem-vindos ao Espaço Kickoff. Agora para uma abordagem a título de esclarecimento técnico de um lance que se vê, de uma situação de jogo que se vê cada vez mais, eu diria que se vê em 99% dos pontapés de penalti, que é a aproximação indevida dos jogadores de uma ou das duas equipas antes do pontapé ser executado. E aqui, de facto, importa percebermos o que diz a letra da lei, qual é que é a recomendação que os árbitros têm para aplicar na prática, onde é que o VAR pode intervir e como é que isto tudo se mistura e se alinha. E, de facto, na minha opinião, há aqui uma grande incoerência que tem que caminhar para uma alteração das regras. Mas já lá vamos. A lei é muito clara. Sempre que um jogador de uma ou das duas equipas aproxime-se a menos 9,15 metros, e para isto não basta apenas entrar na área, basta que, por exemplo, entre na meia-lua, aquela meia-lua que ali está, porque é para isso que ela lá está, para definir o perímetro de 9,15 metros em relação ao ponto da marca de penalti, e se algum jogador entrar nessa zona ou na área antes do pontapé ser executado, a lei propõe vários tipos de infrações. Por exemplo, se for a equipa, um jogador, um colega do executante, portanto, da equipa que ataca, se for golo, repete o pontapé, se não for golo, é pontapé livre indireto no local da infração contra a equipa atacante. Se for, por exemplo, um colega do guarda-redes, da equipa que defende, ou colegas, se for golo, é golo, se não for golo, repete. Mas se forem jogadores das duas equipas, e eu garanto-vos que quase sempre é o que acontece, das duas equipas, o pontapé de penalti é sempre repetido, independentemente do seu desfecho. Vá ao poste, vá à barra, seja defendido, seja golo ou vá para fora. É sempre repetido. Esta é a letra da lei. E por isso, como já repararam, em várias, mas muitas situações de jogo em que há execução de pontapés de penalti, há infrações. Já para não falar daquelas que são feitas pelo próprio guarda-redes, por exemplo, ao adiantar os dois pés antes do pontapé ser executado, ou até do executante, por exemplo, a fazer a paradinha ilegal, ou até, por exemplo, a rematar a bola para o lado ou para trás, que é uma coisa mais difícil de se ver. Mas, enfim, há muitas infrações possíveis no pontapé de penalti, e a verdade é que não há nenhum, ou são muito poucos aqueles que são batidos, executados de forma absolutamente legal. Ora, os árbitros têm esta noção, e é importante que percebam que, em campo, é muito difícil perceber onde é que há infrações, por várias razões. Primeiro, porque isto é um momento de grande tensão para os jogadores. É um momento de golo iminente, quer para quem ataca, quer para quem defende. E, portanto, todos aqueles jogadores que estão obrigados a estar naquele muro invisível até que o pontapé seja executado, estão muitas vezes ansiosos para tentar ir ao desfecho seguinte, tentar ir à recarga ou aliviar a bola se forem defesas. E, portanto, há ali uma grande tensão que é muito difícil de controlar. Depois, quando o próprio executante tem uma abordagem legal, mas no sentido de ser mais lento, mais pausado, correr para a bola mais devagar, vai ele próprio também criar nos adversários e nos defesas e em toda a gente que está lá fora uma vontade ainda maior de entrar. É mais difícil controlar o timing de entrada. Repito, é um momento muito emocional. O árbitro está apenas e só focado, embora tenha também de controlar os jogadores, está muito focado, aliás, no executante. Se ele faz a paradinha ilegal, e eu recordo que a paradinha ilegal é apenas o jogador correr para a bola, travar a sua corrida já em cima da bola e fingir que remata, só o fazendo depois. Isto é que é chamada paradinha ilegal, a simulação ilegal. Parar no decurso da corrida, travar, desacelerar a marcha é permitido. Mas é muito difícil para o árbitro, olho nu, estar a controlar o executante e estar a ver do seu lado direito, no canto do olho, digamos assim, 10 ou 12 ou 15 jogadores ali a fervilhar para entrar para o resultado seguinte em relação ao lance. Portanto, é um momento de grande tensão. Por isso é que o vídeo-árbitro só intervém numa situação que era aquela para a qual devia caminhar a lei. O VAR só intervém quando quem infringe tira um benefício direto da infração. Exemplo, o defesa entra antes do pontapé ser executado, comete uma infração e é depois esse defesa que vai aliviar a bola que entretanto foi ao poste. Ora, ele tirou partido claro do facto de ter infringido e aí o VAR intervém. Exemplo 2. O colega do avançado entra ilegalmente na área, há o pontapé, a bola é defendida e é depois esse jogador que infringiu que faz a recarga para golo. Mais uma vez, tirou vantagem dessa infração. O VAR intervém. Exemplo 3. O executante faz a paradinha ilegal, faz uma falta que é clara e marca golo.
O VAR intervém, informa o árbitro, o jogo recomeça com pontapé livre indireto contra a equipa do executante, contra a equipa que ataca. Exemplo 4. O guarda-redes adianta os 2 pés para a frente, não pode, antes da bola ser executada. Depois, defende o remate. O VAR intervém, porquê? Porque o guarda-redes, ao infringir, teve uma vantagem direta da infração. Ou seja, só há intervenção do VAR quando quem cometeu a falha técnica, quem infringiu, beneficiou diretamente com isso. Era assim que a lei devia ser. Só havia interrupção de jogo quando o jogador ou os jogadores que entraram indevidamente na área teriam vantagem disso. Era muito mais fácil. Mas não. A lei, ao contrário daquela que é a razão para a qual o VAR deve intervir, a lei mantém que sempre que alguém entra ou se aproxima menos de 9,15 m, há a infração que deve ser punida. Isso é impossível na prática. E não fiquem chocados quando eu digo é impossível, porque, se repararem bem, há muitos pormenores da lei, da letra da lei, que não são cumpridos e não se espera que sejam. Quando a lei diz que no lançamento lateral, por exemplo, o jogador tem que o lançar exatamente no local onde a bola saiu, caramba, nós sabemos que 1 metro para o lado, 1 metro para o outro, não é grave. Quando a lei diz que um pontapé livre direto ou indireto, por exemplo, a meio campo, tem que ser marcado no exato local da infração, nós sabemos que 1 metro para a esquerda, 2 metros para a direita, não é grave. Portanto, são zonas que se aceita alguma benevolência para que até o jogo flua mais rápido. Ora, quando algum jogador ou alguns jogadores entram na área e isso não afeta o executante, não perturba o guarda-redes, nem tem vantagem direta em relação ao facto de ter infringido, a lei devia mudar e devia dizer que segue o jogo. Foi inócua aquela infração, não produziu resultados. Mas tal como está neste momento, não é assim. E no jogo Estoril Sporting, muito mais do que no jogo Porto Moreirense, onde também aconteceu, houve uma infração claríssima das duas equipas e demasiado evidente. Eu não sei até que ponto é que até poderiam perturbar a concentração do executante e do próprio guarda-redes. Na minha opinião, aí o árbitro errou, o lance era sempre para repetir, lá está, a infração das duas equipas repete sempre, mas o mais importante é que percebam que, primeiro, momento demasiado emotivo para ser controlado pelos jogadores que estão ansiosos de ir atrás do resultado. Segundo, é completamente disparatado que, quando há uma infração deste género que não tenha nenhum benefício, e há sempre nos penaltis todos, o árbitro tenha que intervir. Acreditem, nunca havia pontapés de penalti que não fossem repetidos ou alvos de polémica. Terceiro, a lei tem que mudar, tem que evoluir para aquilo que é coerente com a intervenção do VAR. Ou seja, só há infração quando quem infringe tira vantagem disso. É a minha opinião, deixo agora para a vossa consideração. Até à próxima.